Por favor, abra comigo no livro de Josué, capítulo 19. Vamos orar para que crentes recebam o batismo com o Espírito Santo imediatamente depois da mensagem de hoje, crendo em Deus que muitos serão cheios, e sei que serão. Josué capítulo 19, começando no versículo 49. A Bíblia diz: acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Josué 19, versículo 49. Acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles, segundo o mandado do Senhor. Lhe deram a cidade que pediu, a Timnat-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Israel é uma representação física de nossa herança espiritual. E assim como Deus deu a terra prometida a Israel, Deus nos deu as promessas na área espiritual para vencer. E quero usar como tópico nessa noite, pregando por alguns minutos, a herança do vitorioso. Não estou dizendo que para receber de Deus tudo que Ele tem é algo fácil, mas não é. Satanás quer ir contra toda a promessa que Deus quer te dar. Ele não quer que você receba, isso é claro. Mas o que você tem que se lembrar é que Jesus já comprou, pagou, é seu, e se você não receber, a culpa é sua e a culpa é minha, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. A herança do vitorioso. Abaixe sua cabeça. Pai, enquanto ministramos, precisamos muito dos seus caminhos, das tuas bênçãos. Pedimos a unção do Espírito Santo que encha nosso coração e nossa vida. Vem ungir esse povo para ouvir e receber a tua palavra. Senhor, que hoje seja o dia, que hoje seja o momento, que essa seja a hora que essa alma sedenta vai encontrar o rio da vida, que esse coração faminto tenha satisfação, que o Senhor lave esse lugar num rio de glória, e que os homens vejam a Jesus, e desejamos que vejam somente a Jesus. Sempre devemos diminuir e o Senhor deve sempre crescer. Eu peço tudo em nome de Jesus, e todos dizem amém. 1970, o Senhor, enquanto eu orava, uma das visões mais impactantes da minha vida no ministério, Ele falou ao meu coração e me disse para separar um culto em toda a cruzada, e que eu tinha que orar para as pessoas serem batizadas no Espírito Santo. E eu quero dizer aqui, o batismo com o Espírito Santo é tão importante para o cristão como a salvação é para o pecador. E eu quero que você entenda. Tenho certeza que se você entende algo sobre a palavra de Deus, e tenho certeza que muitos aqui entendem, você sabe quão importante a salvação é para quem não é salvo. É a coisa mais importante que existe para ele. E se você pode transferir isso para o cristão que já está salvo, então a coisa mais importante que o cristão pode receber é ser batizado no Espírito Santo. Deus disse: eu vou batizar milhares de pessoas no Espírito Santo. E o que Ele me falou foi algo tão chocante, algo que tocou a minha alma, porque até aquela hora, se tivéssemos
10 ou 15 pessoas cheias do Espírito, aquilo era considerado um culto maravilhoso. E agora ele me diz que batizaria milhares e milhares e milhares. Então decidi obedecer ao Senhor, e ele me falou: se você crer em mim, você vai ver 1000 pessoas ou mais batizadas no Espírito Santo em um só culto. E eu me lembro aonde estava, eu me lembro o que estava acontecendo, eu lembro do que eu sentia, eu lembro do que a minha emoção me dizia, e o sentimento, aquele momento que eu pensei: Deus, se eu ver 10 pessoas batizadas no Espírito Santo em um só culto, isso já é fantástico, mas 1000 pessoas é algo muito além do que eu consigo imaginar, eu não sei como pode acontecer. E talvez, se puder acontecer, vai ser em outro país, onde eles se entregam um pouco mais fácil. Na minha finita forma de pensar, né, foi o que eu consegui imaginar. No primeiro culto que eu decidi obedecer ao Senhor, olha, eu não entendia bem o que estava para acontecer. Centenas de pessoas vieram ser cheias e eu não sabia como ajudá-los. Estava acostumado orando como antigamente, né? Como aprendi na minha igreja, uma vez, um de cada vez. Naquele domingo quase morri. Então vi 30, 40 pessoas cheias do Espírito, mas centenas de pessoas foram embora sem ser cheios. E eu fiquei muito quebrantado, fiquei triste. Voltei para o quartinho de hotel, no hotel onde estávamos ficando ali perto. Então eu me prostrei, comecei a chorar e falei: Deus, o Senhor mandou fazer isso, e hoje o culto, olha, foi uma farsa, aquilo foi uma farsa, aquilo deu errado, não foi como eu queria, eu não sabia o que fazer. No nosso próximo culto, um homem de negócio pediu para que eu pregasse um culto de sábado de manhã, numa reunião, e o Senhor começou a falar ao meu coração antes do sol nascer. Foi em Toledo, Ohio, para que as pessoas fossem cheias do Espírito Santo. Eu falei: Deus, eu não entro nessa de novo não, porque desde que eu tenho 8 anos nos ajoelhávamos com a pessoa e orávamos com uma pessoa até que ela fosse cheia, depois de horas. E depois tínhamos, né, a galera pentecostal achava que tinha feito algo bom, lembra? Alguns nem sabem do que eu estou falando. E eu senti um problema em meu espírito, porque aquele mover do Espírito Santo estava em mim, e eu pensei: eu não sei o que fazer, Deus. Eu posso orar por 1, 2, 3, 5, talvez 10, mas não posso orar por centenas de pessoas. Eu não sei o que fazer. E ele continuou me dizendo: faça um culto ao Espírito Santo. E ele falou: tem pessoas que estão seguindo você já fazem anos, elas querem o Espírito Santo, elas vão estar lá hoje, eu quero enchê-los. Eu nem queria que eles fossem. Você sabe do que eu estou falando, né, pregadores? Tinha pessoal bom lá naquela reunião, eram nazarenos. E eu lembro, tinha uma mulher que ela era a mulher mais doce que eu já vi na minha vida. E ela chegava para mim, a nazarena, e falava: Espírito Santo é o que eu quero na minha vida, irmão Swag. E ela vinha de cruzada após cruzada após cruzada, e nunca era cheia, e eu não gostava nem de ver ela ali. Ela era a mulher mais doce, mais preciosa que alguém pode imaginar. A pessoa muito comportada, nunca reclamava. E aí eu falava: Deus, por que o Senhor não enche a vida dessa mulher? E ele falou: vai ser hoje. Eu falei: Senhor, a última vez não deu certo. Mas meio-dia, Deus tem um jeito de fazer as coisas. Olha, eu gosto de fazer as coisas de uma certa forma, né? Quando homens tocam o meu coração, agradeço a Deus por isso. E se você ver alguma coisa no Jimmy Swaggart, que é do Jimmy Swaggart, ignore, mas se você puder ver um pouco de Jesus Cristo, então teremos conseguido o que queríamos. Então, eu coloquei uma fita naquela manhã do Kenneth Hagin, e ele começou a ensinar sobre o Espírito Santo.
e o Espírito Santo me mostrou e falou: é assim que você vai fazer aí, ó. Olha, em 30 minutos ele me mostrou, colocou aquilo em meu espírito, o Espírito de Deus me mostrou e falou: é isso aí. Olha, quando chegou 9 horas, eu fui uma das primeiras pessoas a chegar ali. Eu estava pronto e falei: diabo, vamos ver tudo nesse lugar sendo batizado no Espírito Santo. Olha, vamos ver os corações cheios, vamos ver as almas cheias, vamos ver os problemas crônicos cheios, os batistas cheios, metodistas cheios, batistas cheios, nazarenos cheios. Estamos prontos. Aleluia! O Espírito Santo me mostrou, falando: é assim que faz, ó. E você via centenas de pessoas em um só culto, e eles fizeram fila naquela reunião de negócios de homens de fé, e ficaram ali enfileirados até o fim das fileiras, até do lado de fora do saguão. Irmão, em 5 minutos, parecia que todo o céu tinha se aberto, e todas as coisas ali foram batizadas com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, enquanto o Espírito de Deus capacitava. E olhei para aquela mulher nazarena que estava gritando e orando em outras línguas, e o Espírito de Deus fluía no coração dela, cheia do Espírito Santo. Desde aquele dia nós vimos culto atrás de culto, centenas de pessoas cheias. No Madison Square Garden, 84, era setembro. A noite toda o Espírito de Deus falava comigo sobre o culto no dia seguinte. Cabem 20 pessoas no Madison Square Garden. Estava cheio. E eu falei: Deus, olha, eu não dormi 2 horas na noite toda. Eu falei: como é que nós vamos orar por eles? Milhares deles virão. Não tem como orar por eles. E amanheceu o dia, fui orar, eu me levantava a noite toda orando e falando: Deus, e ele falava: eu vou fazer amanhã. E eu não sabia o que ele ia fazer, mas eu sabia que algo ia acontecer. Sabe, no Espírito às vezes você vê, você sente, não dá assim para entender tudo, mas você sente no mundo espiritual que tem algo acontecendo, tem algo se movendo, tem algo acontecendo. Glória! E eu quero dizer que eu sinto em meu espírito agora, em todo esse mundo tem algo acontecendo, o céu está para se abrir. Deus diz que quando o inimigo vier como um dilúvio, eu vou levantar um padrão contra ele. Creio que veremos o mover do Espírito Santo, que vão ver milhares de pessoas salvas e batizadas no Espírito Santo. Eu sinto em meu espírito, eu sinto, tem algo acontecendo. Aleluia. Glória. Começamos aquele culto em Madison Square Garden, em Nova York, cidade do mundo. Terminei de pregar aquela mensagem e Deus do céu, o céu se abriu de uma forma. Vocês aqui de Dallas acham que sabem adorar? Vocês têm que ver o povo de Nova York adorar, meu amigo. Olha, mais de 20 mil ali, e eles estavam doidos. Isso é fanaticismo. Não é não. É a alegria do Senhor. Isso é a alegria do Senhor. É isso que elimina colapso nervoso, é isso que elimina qualquer doença, é isso que eleva o seu espírito, eleva o seu coração, é o que enche a sua vida, é o que te eleva acima das trevas, é o poder antiquado que entra na sua vida, é o poder antiquado do Pentecoste que entra na sua vida. E eu falei: todos que querem ser cheios do Espírito, vêm até aqui. Começaram a vir, e eles vinham. Milhares vieram, 2.000 vieram, 4.000 vieram, 5.000.
para serem batizados no Espírito Santo. Pensa só, irmãos, há 30 anos atrás, você já teria escutado algo assim? Madison Square Garden, em Nova York, o poder de Deus, eu orei para que fossem cheios, e centenas deles começaram a orar em línguas naquele lugar. Eram como ondas de glória, eram como ondas vindo sobre uma praia. Eu saía para trás assim e via uma onda vindo, e centenas de pessoas começavam a orar em línguas de acordo com a medida que o Espírito Santo capacitava eles. Glória. Não conseguíamos nem ter pessoas para orar por eles, eram muitos. Eu pedi ao Senhor antes de orar: Senhor, como é que eu vou fazer aqui? Tem muitos aqui, eu não tenho obreiros para orar para eles. Deus falou: eu dou conta. Eu tive que ir na manhã seguinte para Londres, na Inglaterra, né? Estávamos no avião a noite inteira, e mais ou menos 2 ou 3 da tarde em Londres, eu saí ali para o Parque Hyatt para orar. O Parque Hyatt é um parque, como é bem óbvio, né? E eu saí para orar, eu estava chorando, louvando a Deus. Olha, nesses parques você faz o que quiser. Eles não entenderam, depois vão entender. E eu estava orando, né? E é um parque muito lindo ali, e de repente Deus falou comigo: você lembra daquela promessa que eu te fiz em 1970? E eu te falei que se você acreditasse em mim e fizesse esses cultos, você veria mais de 1000 pessoas cheias em um só culto, batizadas no Espírito Santo. Eu falei: eu me lembro, Deus. E ele falou: ontem você contou, não lembra? Mais de 1000 receberam o Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas, na medida que o Espírito de Deus capacitava. E eu estou só começando. Eu vou tocar este mundo, eu vou tocar os negros, eu vou tocar os brancos, vou tocar aqueles atrás da cortina de ferro e batizados no Espírito Santo. Aleluia. Vimos a mesma coisa em Los Angeles, na Califórnia. Em Los Angeles, outro dia eu saí ali, eu não saí, né? Eu estava com o irmão e fui até a Rua Azusa, e fui para o endereço 315 Rua Azusa, onde antigamente aconteceu o derramar do Espírito na Rua Azusa, na virada do século. Olha, e eu quero te dizer algo: Deus não faz as coisas como pensamos que Ele deve fazer. Quase nunca Ele começa a obra dele, sabe, na igrejona grandona, porque a maioria das vezes aquela igrejona nem quer Deus, e Ele tem que encontrar um lugar onde as pessoas não estão tão frios e tão secos e cheios de orgulho, onde Ele pode colocar o Espírito deles neles para se mover. Então ele foi para um prédiozinho que estava quase caindo aos pedaços, e um prédio que estava cheio de pessoas que estavam famintas por Deus. Essa é a igreja do Deus vivo, corações famintos. Começou a enchê-los do Espírito. Os cultos aconteciam 24 horas por dia. Eu fiquei ali. Hoje em dia não tem nada ali, né? Tem muitos prédios ali perto, não tem nada demais ali hoje, mas na minha mente eu sabia que ali era o lugar, e o lugar não era tão importante, mas sim o que aconteceu ali. E eu me lembrei de ler a forma como Deus operou, e se eu puder te falar como foi, para que você entenda, Deus usou um homem negro chamado W.J. Seymour. O púlpito deles eram 2 caixotes de maçã, um em cima do outro. Quando as pessoas chegavam no culto, viam ele ajoelhado com a cabeça dentro do caixote de maçã, porque ele sentia que não era significante, que não era digno. E quanto mais você vê de Deus, se você tem bom senso, menor você se torna e maior Ele se torna. Um dia, naquele prédio caindo aos pedaços,
onde centenas, para ser sincero com você, as Assembleias de Deus começaram ali. Quando você resume as coisas, vários de nossos pastores foram batizados no Espírito Santo ali, naquele lugar. Um homem pelo nome de Tommy Anderson chegou e o Tommy falou assim, irmão Seymour, eu estou com um problema. O Tommy Anderson era um bêbado, era um alcoólatra. Não estou falando que ele bebia muito não, mas a vida dele estava destruída, a casa destruída, tudo que ele tinha estava destruído, totalmente destruído. E ele falou assim, irmão Seymour, eu não vou conseguir, eu não sei o que fazer, olha. Ele falou assim, eu tenho que parar de beber, eu não consigo. E o irmão Seymour falou assim, olha, eu já orei por você muitas vezes, mas aí o Espírito de Deus falou com o irmão Seymour. E ele falou, fala para o Tommy Anderson que quando ele passar na frente do bar, ao invés de passar ali, se ele se ajoelhar e passar por ele, ajoelhado, do lado de fora do bar, na calçada, passar ali de joelhos, eu vou libertá-lo do álcool. E ele disse, você está falando para me ajoelhar na frente de todo mundo, na rua, e passar ajoelhado na frente daqueles bares? E o pregador falou para ele, foi o que Deus mandou te dizer. E ele disse que te libertaria. Ele saiu dali balançando a cabeça, eu não sei se eu vou fazer isso não, hein? Veja bem, alguns de vocês aqui, vocês querem tanto o Espírito Santo que não sabem o que fazer. Você me assistindo pela televisão, você quer tanto que não sabe o que fazer, mas você tem muito medo do que eu acabei de falar. Deus vai me mandar fazer algo que é ridículo. Querido, você já é ridículo. Mas antes ele vivia se arrastando e caindo no chão de tanto que ele bebia, e aí não tinha problema. Mas aí então ele vai chegando perto do primeiro bar e o diabo fala, você vai fazer isso? É a coisa mais louca que eu já vi. E falou, você vai se ajoelhar mesmo? E ele pensou, não tem nada a perder, então se ajoelhou, começou a se ajoelhar. E o bar estava, no começo eles acharam que ele estava muito bêbado, e eles queriam sair para vir ajoelhar com ele. Mas depois viram que ele não estava bêbado, e um falou assim, ele tem ido àquela igreja lá, O mundo já sabe qual o tipo da igreja que você está frequentando. É ou não é? Você está me entendendo? E começaram a dar risada dele e falaram, olha para ele, ó. Aí ele passou pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto bar, passou o quinto bar, e ele estava morrendo de vergonha, E eles estavam rindo e chamando ele, zombando ele. Alguns falaram, olha ele dando a santa engatinhada. Você pode dizer, eu não acredito que Deus mandaria alguém fazer isso. Eu sei, você é ignorante demais para acreditar, eu te entendo. Eu não tento explicar a Deus, eu não sei como Jesus pode andar na água, eu não sei como marchar em volta de um muro como Jericó faria com que essas coisas caíssem no chão, eu não entendo como ele pôde alimentar 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes, eu não sei como ele pôde abrir os olhos do cego, eu só sei que o livro diz que ele fez, e eu creio nesse livro, que é a palavra do Todo-Poderoso Deus. O problema hoje na igreja é a porcaria do nosso fraco e patético intelecto. Nosso fraco intelecto está no meio do caminho, e Deus não pode nos mover,
porque estamos cheios de nós mesmos. Sou alguém importante, eu estudei. É ou não é? Alguns estão me assistindo aí agora, sentados na cadeira, olhando para mim na televisão, tentando decidir se você vai desligar ou não. Você sabe que não vai desligar, então fica calado e fica escutando. Olha só, Deus para você, para a maioria do mundo, no cristianismo, Ele está longe, distante, você não sabe onde Ele está, você nunca o sentiu, você nunca sentiu a presença dEle, e a razão pela qual você assiste meu programa é porque você sente algo que nunca sentiu antes. E não é o Jimmy Swagger, não é talento, não é oratória, não é esse piano, mas é o poder do Espírito Santo que flui em seu coração e na sua vida. Aleluia! Como se Deus fosse algo abstrato no meio do nada por aí. Se você ainda vai para a igreja, é algo chato e frio que você nem aguenta. E você senta ali bocejando, com as costas doendo, dói demais. Você olha para a janela, meu Deus. E você fica escutando eles fazendo louvor com um coralzinho. É ou não é? Vou te falar qual o problema da sua denominação, hein? E muitos de vocês pentecostais, eu quero que vocês me escutem. Você quer o Espírito Santo. Você quer o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Os presbiterianos querem, os batistas querem, os nazarenos querem, os católicos querem o Espírito Santo. Todos querem o Espírito Santo. Mas você só quer ele para ser uma companhia e não o líder da igreja. Estou pegando o pé de alguns aqui, não é? Estou incomodando, não é? Você está chateado, é ou não é? Mas estou te falando a verdade. Eu quero repetir isso. Você quer o Espírito Santo, mas quer Ele como companhia, ao invés de chefe. Veja bem, o chefe dá as ordens. E quando você é batizado no Espírito Santo, e o Espírito Santo manda, então você nunca sabe o que vai acontecer nos cultos, você nunca sabe o que vai acontecer no púlpito, você nunca sabe o que vai acontecer na reunião de oração, porque os dons do Espírito começam a operar, e o Espírito Santo vai ser aquele que vai guiar e direcionar o culto. E os pentecostais de 2 minutos querem a mesma coisa, querem ele como companhia, mas não querem ele como chefe. E temos muitos cultos pentecostais que é como se fosse uma mistura terrível. Quando as mulheres chegam ali, mercado para fazer compras, peraí, isso aí não soa bem. Bem, você vai em outro, vai onde for, vai. E você faz sua compra, e você chega ali e pega uma caixa de bolos com aquela marca. Você sabe qual vai ser o sabor daquele bolo. Seu esposo sabe o sabor daquele bolo. Seus filhos também sabem o sabor daquele bolo. O seu nenenzinho também sabe qual o sabor do bolo. É a mesma coisa em toda a caixa. E a maioria de vocês vai para um culto de igreja que é a mesma coisa, a mesma hora, a mesma coisa, porque você está como chefe e o Espírito Santo não está. Passe o bastão para o Espírito Santo, deixe ele entrar no seu culto, deixe ele entrar no púlpito, deixe ele entrar no coral, deixe ele entrar na escola dominical, deixe ele entrar nas nossas casas, deixe ele entrar nas nossas vidas, deixe ele entrar em tudo que fazemos.
E o Tommy chegou no 7º bar. Você achou que eu tinha esquecido, não é? E estavam rindo em volta dele. Eu não sei porque Deus mandou ele se ajoelhar do lado de fora de um bar. Eu não sei, eu não tenho a menor ideia. Mas você pode julgar o que as pessoas dizem pelo que aconteceu. E ele tinha chegado no 7º bar, e o Espírito Santo falou: pode se levantar, fica de pé. Levantou chorando, e em um instante, ali na frente daquele 7º bar, com as pessoas à volta dele, os amigos dele que bebiam com ele, rindo dele, chamando ele de tudo que é nome, tudo bêbado, Jesus Cristo o libertou, e ele nunca mais bebeu no resto da vida dele. Não parou ali, não acabou aí. O Tommy Anderson foi o primeiro homem a levar a mensagem do Evangelho à Venezuela e à Bolívia. E por anos e anos e anos, estamos na televisão lá agora, mas por anos e anos ele era o único missionário naquele lugar. Muito bem, tudo que eu disse até aqui foi a introdução da minha mensagem. Israel, não estou brincando, Israel finalmente conseguiu 40 anos no deserto, finalmente chegou lá, na terra prometida. O problema com a igreja hoje, assim como Israel antes, é que para sempre estamos destituídos do que Deus quer que tenhamos. Não temos tudo, não continuamos até receber tudo. Outro dia eu estava orando no Colorado, tinha acordado cedo para orar, e o Senhor me falou assim: olha, chegue mais perto. Ele disse: chegue mais perto, não espere, chegue mais perto diante do trono, chegue mais perto e me peça por grandes coisas, chegue perto. Eu estava orando, de Pedro, Tiago e João estavam sempre chegando mais perto, e algumas das coisas que fizeram não eram boas, mas o Senhor falou: vai chegando perto como eles, chegue perto, não fique distante. Quando finalmente chegaram em Canaã, e estavam separando a terra, dando essa porção para essa tribo, aquela porção para aquela tribo, essa porção para essa tribo, aquela porção para aquela tribo. E finalmente, quando repartiram tudo, a Bíblia diz, e eu li para vocês alguns minutos atrás, que eles deram uma herança para Josué, filho de Num, no meio deles. Timnat-Será foi o que ele pediu. Parece que é muita história, mas eu quero tirar uma lição disso aqui. Agora, a palavra ou nome Timnat-Será é um nome duplo e tem um duplo sentido, quer dizer porção dobrada ou porção que permanece, ou remanescente da porção, e também quer dizer a cidade do sol. Então, de fato, o que esse homem de Deus disse que queria, ele disse: eu quero uma porção dobrada, eu quero a porção que permanece, o remanescente da porção. Todos vocês, o Espírito Santo é uma promessa para você, e existem 3 detalhes nessa sessão bíblica aqui, que diz que foi dado a ele, ou prometido a ele, de acordo com a palavra do Senhor. O Espírito Santo é uma promessa de Deus para você, essa porção dobrada. Olha, a maioria do mundo religioso vai te dizer que não pode ser seu, o diabo vai te falar que não pode ser seu, a maioria das vezes os seus parentes vão dizer que isso não pode ser seu.
O inferno diz que você não pode receber o Espírito Santo. Alguns assistindo pela televisão e alguns aqui, vocês querem tanto, mas Satanás diz para você que você não pode receber isso. O mundo religioso diz que acabou com os discípulos, com os apóstolos no passado. Outros dizem que acabou quando o cânon bíblico foi fechado. Você escuta tudo que é mentira que o inferno pode inventar. Mas eu quero que você saiba, assim como eu não sei o que esses homens queriam dar a Josué ou não, mas eles não tiveram escolha, porque era Deus que tinha prometido para eles. E o Espírito Santo prometeu a você, de acordo com a palavra do Senhor. Em Lucas, no capítulo 3, no versículo 16, João disse: eu te batizo com água para o arrependimento, mas vem um após mim que é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa é a promessa do Senhor. Ele vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Em Atos capítulo 2, versículo 17, Pedro, pregando aquele grande sermão no dia de Pentecostes, disse: como Joel disse essas palavras, nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Essa é a promessa do Senhor. Pode ser seu, exatamente como Deus falou que você pode receber de acordo com a palavra do Senhor, e depois falou que Ele pediu. Olha, eu sei que muitos já aprenderam, e você pela televisão, me escute, cristãos, muitos já aprenderam que quando você foi salvo, você recebeu tudo. Quando você foi salvo, você recebeu tudo que Deus tinha para te dar e não tinha mais nada para receber. Eu não vou perder meu tempo lendo as Escrituras explicando isso, porque ia demorar demais, mas é uma das coisas mais tolas que já ouvi. Em Atos capítulo 8, naquele grande avivamento de Samaria, quando Filipe pregou e muitos foram salvos, batizados nas águas, milagres aconteceram. A Bíblia diz que Pedro e João vieram, impuseram as mãos sobre eles, oraram e receberam o Espírito Santo. Se você recebe tudo quando é salvo, o que Pedro e João estavam fazendo ali? O que eu quero dizer é que quando você é salvo, aí você é candidato para receber o Espírito Santo. E você deve receber o Espírito Santo. É muito importante que você receba o Espírito Santo. E Jesus disse em Lucas 11, versículo 13, que o Senhor daria o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Peça a Ele. Josué falou: gente, eu não estou contente com o que tenho, eu agradeço a Deus, mas eu quero mais. Eu quero mais. Glória a Deus, porque minha família não parou, em só ser salvo. Se tivessem parado aí, o Jimmy Swagger não estaria aqui hoje. Eu quero repetir, porque isso é importante. A minha mãe foi salva, meu pai foi salvo, minha casa mudou, nossa família foi transformada, tudo foi transformado, estava à beira de se despedaçar, mas mudou quando foram salvos. Mas se tivessem parado ali, eu não estaria aqui hoje, não estaria pregando o Evangelho. Provavelmente estaria em uma boate cheia de fumaça nessa noite, meio bêbado, sentado em um piano velho lá, enquanto uma banda bêbada tentava me acompanhar, cantando uma musiquinha sertaneja. Acho que é isso que eu estaria fazendo. E eu quero que você entenda, porque não é a vontade de Deus que você seja salvo e pare por aí. Não é a vontade de Deus que você seja salvo. Você precisa de poder, e recebereis poder depois que o Espírito Santo vier sobre vós. Você precisa de uma revelação de Jesus Cristo, e o Espírito Santo vai glorificar a Jesus em sua vida. Glória a Deus, meus pais ficaram famintos pelo Espírito Santo, e a minha mãe foi a primeira a receber. E quando minha mãe recebia algo, ela recebia em dose dupla. Dose dupla. Aleluia. Eu não estava lá na manhã que ela foi cheia. Eu dava de tudo para estar lá e ver ela sendo cheia. Mas eu escutei,
Meio estranho. Eu ouvi, eu estava brincando, eu era um garotinho de 8 anos, brincando, né? Eu estava com o Jerry Lee Lewis, estava brincando com o Max Stone, estava brincando com mais 3 garotinhos, e eu estava a uns 4, 5 quarteirões de distância da igreja, e a minha mãe estava em um culto de oração, e eu escutei ela recebendo o Espírito Santo. Ah, mas eu não entendo. Eu sei que não entende. Eu escutei. Eu lembro onde eu estava. Estávamos brincando assim em uma curvinha. Era no mês de abril. Eu recebi 2 semanas depois. E eu lembro do Mate, um garotinho que tinha 7 anos. Ele era 1 ano mais jovem do que eu. Se levantou e falou: você ouviu isso? Ouvi. Tentei fingir que não tinha escutado, que eu não queria que o Jerry Lee tivesse ouvido, porque eu já sei o que ele diria. E ele falou: uma mulher gritou agora. Eu ouvi. Eu estava morrendo de vergonha. Estava tão envergonhado que minha cara estava vermelha. Dava para ver na minha mente, eu sabia, eu estava ali morrendo de vergonha. A raiz do meu cabelo começou a tremer. Eu comecei a arrepiar o braço todo, eu fiquei com vergonha, eu queria que o chão tivesse me engolido, eu sabia que era minha mãe. Tinha escutado ela gritar e sabia que ela eu sabia que ela estava na igreja. Ela já tinha gritado muito comigo, eu conhecia minha mãe, conhecia o grito dela. E alguns me assistindo agora estão com o bracinho cruzado. Eu não vou fazer isso não. Deixa eu acabar de contar a história, espera aí, ué. Quando minha mãe foi salva, ela foi salva mesmo, mas ela se gabava vez após vez falando: eu nunca vou fazer aquilo ali não, ó. Um evangelista veio para onde nós morávamos, dançava um pouquinho assim no púlpito, demorava 3 segundos e minha mãe ficou morrendo de medo. Minha mãe e meu pai falaram assim: que terrível um negócio desse. Foram até o pastor, tentaram mandar ele acabar com o culto. Estou falando sério. Aí falaram: aquele homem dançando, por quê? Você viu ele ontem à noite? Você viu? Ele ficava dançando assim no púlpito, algo terrível. Isso não é coisa de fazer na igreja não. Não deixe isso acontecer não, a igreja vai acabar. Glória. Tinha um homem cego na nossa igreja e minha mãe não gostava dele. Ele ficava feliz, gritava e era cego. E às vezes ele derrubava as cadeiras. Minha mãe não gostava dele. Ela queria tirar ele da igreja, detestava ele, não aguentava ele. Ela não aguentava o irmão McKeff, ela não aguentava ele. Tinha um orgulho. Ela não gostava da irmã McCloth, porque a irmã McCloth ficava feliz e gritava alto, gritava mesmo. Minha mãe não gostava daquilo. E quando a minha mãe ficava brava com alguma coisa, ela levantava assim ó, o queixo. Levantava o queixo. Quando levantava o queixo, eu sabia que ela já tinha decidido. Ninguém ia conseguir parar, ninguém ia conseguir mudar a ideia dela. Eu já tinha tentado, ela me convenceu assim que eu estava errado e pronto. O que eu quero dizer é: não venha dizer para Deus que você não faz. Não zombe daquilo que Deus faz. Naquela manhã eu escutei ela, eu falei assim: não pode ser minha mãe não, deve ter sido um acidente, alguém bateu o carro. E eles falaram: vamos ver o que é. E eu falei: não, eles vão, na hora que chegar lá, ele nem vai estar lá mais. Eu sabia que era minha mãe, e era minha mãe sim, eu estava certo, era minha mãe. E aquele evangelista que ela tinha criticado pegou um acordeão, começou a cantar: ah, quando amanhã chegar. E de repente a glória caiu. Você sabe do que eu estou falando? A glória caiu, o poder caiu, a glória caiu. Mudou nossa família, mudou o nosso lar, mudou nossa vida, mudou o nosso ontem, mudou o nosso amanhã. A glória caiu.
A mãe do Jerry Lewis já tinha parado de orar, estava ali no meio, correu tentando chegar ao altar, chorando, e aí se prostrou. Eu não estou falando que ela tropeçou, não. O poder de Deus derrubou ela e ela levantou orando em línguas. Glória, aleluia, aleluia, aleluia. A mãe do Mick Gillis, de Houston, no Texas, alguns de vocês, tem aí um adesivo com o nome dele no para-choque do seu carro. Tira esse negócio do para-choque do seu carro. A mãe dele estava ajoelhada no cantinho, começou a orar em outras línguas. Eu preguei um funeral outro dia para uma das maiores mulheres de Deus que eu já conheci. Morreu com 84 anos de idade, e pouco antes dela morrer, eu estava ao lado dela na cama. Mulher de Deus. Jesus encheu ela do Espírito Santo. Minha mãe, fez tudo aquilo que ela falou que nunca faria. Sabe como ela criticava o evangelista por fazer aquilo? Se tivessem descoberto ela antes, ela teria ido para as Olimpíadas. Iam ter contratado na hora. Ela saiu correndo naquela igreja umas 3 vezes. E eu escutei ela gritando, criticava a mulher. Escutei ela gritando de 5 quarteirões de distância. E quando ela voltou a se orando em línguas, estava abraçando aquele homem cego, o irmão Miquel, e estava gritando com ele: glória, aleluia. É disso que essa igreja fria e seca e cheia de orgulho precisa, do fogo do Espírito Santo que venha fluir em suas igrejas, fluindo nos seus membros, fluindo como um rio de água em nossa vida, em nosso coração. Josué disse: eu quero a porção dobrada. Meu Deus, eu estou sentindo, hein? Estourando para o Espírito Santo de Deus colocar isso na sua cabeça. A porção dobrada. Meu tempo está acabando, eu não sei não. A Bíblia diz que foi prometido a ele segundo a palavra do Senhor, e depois diz que ele pediu. Em terceiro lugar, ele construiu a cidade. A implicação é que ele tomou posse. Sansão, sai de Josué, vai para Sansão. Sansão desceu até Timnate, desceu representando a humildade. Timnate, haviam ali vinhas, falando do fruto do Espírito. Leões estavam contra ele. Leões vêm contra você, pois não querem que você receba. Ele não tinha nada em suas mãos. As armas de nossa milícia não são carnais. E ele matou o leão com o poder do Espírito Santo. E desceu a Timnate, porção dobrada. Em segundo lugar, quer dizer cidade do sol. Vitória, alegria, poder no Espírito Santo. Um amigo meu, pastor, me contou isso, um missionário que estava na igreja dele. Podia mencionar o nome dele aqui, mas não vou fazer isso. Ele estava no Japão quando começou a Segunda Guerra Mundial. Ele foi imediatamente colocado na cadeia, foi preso, mas porque ele era pregador, ele disse que parecia que odiavam ele ainda mais, de uma forma mais intensa. Eles amarravam ele em um poste todos os dias. Pegavam uma vara de bambu e batiam nele. O bambu fazia que sua carne inchasse, e a dor era tão intensa que ele começou a orar para morrer, mas a morte não vinha. Um dia, isso era um missionário metodista, um dia ele falou: Jesus, eu não aguento isso mais. Se o Senhor não me deixar morrer, deixa eu ficar inconsciente, eu não aguento isso mais. Mas ele não ficou inconsciente. E disse: Senhor, me dê algo para me ajudar a ficar de pé. E sabe o que aconteceu? Jesus batizou ele no Espírito Santo, pendurado naquele poste, com os soldados japoneses batendo nele, com aquelas varas de bambu.
Ele foi cheio do Espírito Santo. Ele pregou na igreja do meu amigo e toda noite tinha uma alegria, uma glória que enchia a alma dele. E um dia ele perguntou para ele, porque era algo extraordinário. E ele disse: eu não entendo como você tem essa alegria toda noite. Jesus tinha falado que ele tinha feito por ele, e como o Senhor tinha batizado ele no Espírito Santo. Ele falou: desde aquele instante, desde aquele momento, tem uma alegria em mim, porque o Espírito Santo é a alegria. Se você deixar o Espírito Santo trabalhar em sua vida, você não vai precisar de mais nenhuma outra coisa. É Ele quem vai te levar a toda a verdade. Quando eu era criança, cantávamos uma canção, eu fui criado cantando ela, que diz: Oh, there the sun is always shining, you remember it. There the skies are always bright. 'Tis no place for gloomy Christians to abide. Você lembrou? Oh, my heart is filled with glory, and my soul with pure delight. Glória a Deus. Yes, I'm living on that hallelujah side. Oh, glory be to Jesus. Let the hallelujahs roll. Let me ring my Savior's praises far and wide. For I've opened up toward heaven all the windows of my soul. And I'm living on that hallelujah side. Aleluia, 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 Deus, aleluia, Deus. Senhor, que esse rio flua nesse lugar hoje. Oh Deus, que ele flua, oh Deus, em todo o coração e em toda a vida, em toda a alma, em todo o espírito. Nos deixa ver, conhecer os seus caminhos. E eu peço no santo nome de Jesus, de cabeça baixa e olhos fechados. Pai Celestial, eu te agradeço pelo que o Senhor vai fazer. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Louvado é o nome do nosso Deus, louvado é o nome do nosso Deus. Quantos aqui hoje podem dizer: irmão Swagger, eu sei que estou salvo, não tenho a menor dúvida disso, mas eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, e eu quero ser cheio do Espírito. Você pode levantar sua mão em todo esse ginásio, por favor, por favor. Nós não vamos te envergonhar, muito obrigado. Eu quero que todos se levantem, por favor, se coloquem de pé. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero pedir para que você tenha a mesma tenacidade hoje, a mesma fé que Josué teve, aquele guerreiro veterano de Deus que disse: eu quero essa cidade, porção dobrada, a porção que permanece. Eu quero. E tudo que você tem que fazer é receber, porque é grátis. Ele já pagou o preço há 2000 anos atrás. E quero que todos que estão aqui nesse ginásio, que levantaram a mão dizendo: eu quero o Espírito Santo, eu quero a porção dobrada, eu quero a cidade do sol, eu quero que você venha, e eu quero que você fique de pé aqui. Venha nesse momento, enquanto eles cantam agora.
is a fountain that's filled with His great love. Give us about 500 Holy Ghost filled people to come on right now and come up to the front to stand behind these people. Don't put your hands on them, just come stand behind them. That's it. Just come on right on up to the front first, and they'll tell you what to do. Come on. Oh, there is a river. Eu quero que você olhe para o irmão Swagger, por favor, todos vocês. Quero que vocês olhem para o irmão Swagger. Quero que os obreiros esperem um minuto também, por favor. E quero que você olhe para mim. Você veio até aqui para receber o dom do Espírito Santo. Não há por que você sair daqui sem recebê-lo. Jesus fez exatamente o que João disse que ele faria. Ele pagou o preço. Nós acreditamos que todo recipiente do Espírito Santo ora em outras línguas de acordo com a capacitação do Espírito Santo. Não existem exceções. Quero que isso fique claro, não existem exceções. Todo recipiente do Espírito Santo ora em outras línguas de acordo com a capacitação do Espírito Santo, quando são batizados com o Espírito Santo. Acreditamos que essa é a evidência inicial no físico que alguém recebeu. Atos 2:4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo e oraram em outras línguas de acordo com a capacitação do Espírito Santo. Atos capítulo 10, quando o Espírito de Deus veio sobre Cornélio e sua casa, oraram em línguas. Atos capítulo 19, 20 anos depois de Pentecostes, quando Paulo orou para os discípulos de João, foram batizados no Espírito Santo. Existem outras evidências, mas essa é a evidência inicial no físico. Em segundo lugar, quando você vem aqui para ser cheio, você não tem que esperar ou tardar, não tem que fazer nada disso. Quero que você escute, você não tem que fazer isso. Eu sei que aprendemos, especialmente nos círculos pentecostais, que temos que esperar ou tardar, e eu creio em esperar diante do Senhor. Eu espero por Ele todos os dias da minha vida. Mas quando Jesus falou na segunda parte do livro de Lucas, ide a Jerusalém, espere ali até receber poder do alto, Ele simplesmente estava falando, espere o Espírito Santo chegar. Ele ainda não tinha chegado. No momento que Ele chegou, todos foram cheios. Eu quero que isso esteja claro, bem no momento que o Espírito Santo chegou do céu, todos foram cheios, e Ele nunca foi embora, Ele está aqui desde aquela época. Todas as outras vezes que você lê na palavra de Deus sobre pessoas sendo cheias do Espírito, veja bem, foi instantâneo. E no momento que Ele veio, no dia de Pentecoste, foram cheios. Bem naquele momento, todas as vezes, lê Atos 2, Atos 9, Atos 10, Atos 19, instantaneamente foram cheios do Espírito Santo, pois é assim que a Bíblia conta. Você deve orar em línguas batizados com o Espírito Santo 10 segundos depois de orarmos. Não há por que você não deve ser cheio. Por que, irmão Swagger? Porque Jesus quer te encher. Ele não está sentado no céu olhando para você, te examinando e falando, talvez eu encha, talvez não. Ele está pronto para te encher agora. Estou falando agora. Glória.
Sexta-noite, o irmão Jorge me falou que o Ed Wilson, centenas de pessoas vieram receber salvação, ele estava orando com eles, e nós não tínhamos nem pregado sobre o Espírito Santo, nem mencionado o Espírito Santo. Aí ele impôs as mãos sobre eles, não estava nem orando para eles receberem o Espírito Santo, mas as pessoas começaram a orar em línguas. Jesus foi batizando pessoas. Ele falou que antes dele virar as costas tinham 7 cheios do Espírito Santo. Jesus quer te encher, e é ele quem batiza. Agora, quais são os requerimentos para ser cheio? Só existe um, que é estar salvo. Só um: seja salvo. Se você é lavado no sangue, você está salvo e nasceu de novo, não importa quais são os problemas que você tem. Pode ter problema com temperamento, pode ter problema com ciúme, pode ter problema com álcool, e você pode achar estranho. Você pode ter problema com cigarro, com meia dúzia de coisas, e você pode perguntar: o Senhor vai me encher com o Espírito Santo mesmo com esses problemas? É você mesmo que precisa dele. Ele quer entrar em seu coração para te ajudar a vencer esses problemas. Então não deixe o diabo te dizer que você não é digno. Nenhum de nós é digno de nós mesmos, mas somos dignos porque ele nos transformou em pessoas dignas, nos lavando no seu sangue precioso. Então, se você é salvo, você está pronto. Só existem 2 coisas que podem evitar que você seja cheio. 2 coisas. A primeira é a incredulidade. Você precisa ter fé, você precisa crer. E eu não vou falar muito sobre isso, porque eu creio que você crê, e eu creio que você tem fé. E como é que eu sei disso? Porque você está aqui, você veio. Você pode não entender tudo sobre isso, talvez você tenha milhares de perguntas na sua cabeça, mas a maioria será respondida quando você for cheio do Espírito Santo. Mas o outro problema que eu aprendi em 30 anos de ministério é que faz com que mais pessoas não recebam o Espírito Santo. Sabe o que é? É uma falta de se entregar, ou saber como ceder. Olha, o Espírito Santo não força você a orar em línguas. Ele vai te ceder uma língua, escuta com atenção, mas quem ora em línguas tem que ser você. Ele te capacita, você não tem como se capacitar, ele não tem como te capacitar, nem eu tenho como te capacitar, por mais de Deus que esses homens sejam, não tem como. Quem te capacita é ele, enquanto o Espírito Santo os capacitava, concedia que falassem. Você é quem tem que falar, ele vai conceder a língua e quem fala é você. Olha, quando orarmos, eu vou pedir a todo crente aqui para levantar as mãos daqui a pouco para você, não agora, daqui a pouco. Vou pedir àqueles que já são cheios do Espírito perto de você para impor as mãos sobre você. Quando você impor as mãos sobre eles, você não pode enchê-los nem ficar balançando neles não. Deixa o Espírito Santo só te usar, impõe as mãos sobre eles orando em línguas. Quando fizermos isso, foi isso que Deus mandou fazer. Já vimos dezenas de milhares cheios do Espírito. Dentro de você, você vai sentir, pressentir, ouvir, chame do que você quiser, mas serão palavras ou frases que não são em inglês ou nenhum outro idioma que você aprendeu, espanhol ou o que for. Pode ser espanhol para você que fala inglês, mas não vai ser sua língua que você já fala. Vai ser um idioma, palavras que você não entende. E isso é o Espírito Santo te concedendo a língua. Ele concede e você é quem tem que falar. É só começar a falar. Você pode dizer: eu estou com medo de fazer isso, irmão Sweg. Não fica não, só começa a falar. Você pode orar em línguas 2 semanas sem parar. Você pode orar em línguas com 3 ou 4 palavras, você vai estar cheio do mesmo jeito. Você pode não falar tão claro quanto eu, porque faz muito tempo que estou cheio, mas isso não importa, ainda assim você estará cheio. Olha, faz muito tempo que você está aqui, mas me dá só mais 2 minutos. Em São José, na Califórnia, chegou um rapaz que já ofertou milhares de dólares nesse ministério, queria o Espírito Santo, e ele costumava ir numa igreja bem formal. Aí eu saí para jantar com ele depois do culto, e ele falou: irmão Sweg, eu não estou entendendo nada. Fui criado em uma igreja tradicional. Ele falou: escutei alguém, parecia que você está falando de orar em línguas, parecia que era um som mais esquisito que eu já ouvi na minha vida.
E ele falou: explica para mim. E eu não sabia, nem escutei o homem que ele estava falando. Aí naquela hora a mulher bem do lado da mesa falou assim: irmão Swagger, eu posso interromper? Porque eu estava lá e eu ouvi. E eu nem sabia que a mulher estava sentada ali. Ela falou: eu ouvi aquele homem e sei, eu já fui missionária, trabalhei na China por anos, durante a Segunda Guerra Mundial. E aí ela falou: escutei esse homem falando e parecia que ele estava enrolando, mas estava falando um dialeto chinês. Eu escutei ele falar quando Jesus encheu ele do Espírito Santo. E alguns dias depois aquele moço foi cheio do Espírito Santo. E por último, ele está pronto para te encher agora. É seu. Quem comprou e pagou foi o sangue de Jesus. Levante suas mãos, por favor. Levante a sua mão. Feche os seus olhos. Depois de orarmos, eu não quero que você fale inglês. Você pode dizer: irmão Swagger, por que não? Por que não louvar o Senhor em inglês? Porque você não pode falar 2 idiomas ao mesmo tempo. Não fale inglês, não fale a sua língua que você já conhece. Comece a falar aquilo que o Espírito Santo te conceder. Comece a falar o que o Espírito Santo te conceder. Pai Celestial, no santo nome de Jesus, no santo nome de Jesus, eu peço que o teu poder e a tua presença venha sobre essa assembleia. E oro, ó Cordeiro de Deus, que todo homem, mulher, menino ou menina que esteja faminto pelo Espírito Santo, de pé aqui para receber o Espírito Santo, eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha encher todo o coração faminto, toda a alma sedenta, em nome de Jesus Cristo. Seja cheio do Espírito Santo. Impõe as mãos sobre eles agora em nome de Jesus. It's beginning to rain. The words of our Father. Say